Shalom, shalom. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Oh, santo e tremendo és tu, Jesus. Glória e majestade estão diante de ti. Oh, Yanamá, Surikianta, Namana cheia. Oh, Rebanana Rachorobo Surianda Namanaia. Oh, aleluia! Ei, irmã Antônia Pavão, seja bem-vinda. Sandra Oliveira, um grande abraço. Sueli Guaratinguetá, minha linda, seja abençoada. Em nome do Senhor Jesus, aleluia. Glórias ao teu nome, Pai. Nossa presença nas nossas vidas. Te louvamos porque temos. Sandra Toshi, receba o meu abraço, querida. Sandra Lins, Deus abençoe. Quanta gente de Deus. Vanderlei Abreu. Irmã Elizabeth, um grande abraço. Irmã Irani, estou com saudade. Fernanda Elias, Deus abençoe. Catita, receba a graça do Senhor. Glauciene Pastora, Deus abençoe. Aleluia. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Pastora Rita, Deus abençoe. Aleluia. Selma Rema, grande abraço, querida. Meu Deus, tanta gente linda. Tanta gente linda. Rita de Cássia, grande abraço, saudade. Conterrânea do Betel, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. E minha gente, estamos aqui no terceiro dia, né? Deus deu uma palavra poderosa hoje, que palavra tremenda, a palavra que Deus tem para nós hoje, vai mexer nos nossos corações. Vai nos deixar assim quietos na cadeira, porque ele vai falar poderosamente. Eu já fui ministrada o dia inteiro, já nos colocamos diante do Senhor para receber dele o que ele tem para nos dar, porque ele, pastora Cida, pastora Ana Charlene, Deus abençoe. Deus tem coisas grandiosas para ministrar a nós. E eu quero que você encha o seu coração de fé, de esperança, de certeza. Porque Deus está no trono, nosso Deus Yahvé está no trono e de lá não se ausenta. Ele é o Deus fiel que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Então, ele, o nosso Deus, está trabalhando por nós. Trabalhando. E eu ouvi esta semana uma frase do pastor Hernandes, que eu gosto muito dele e oro por ele. E essa frase era o seguinte, ele dizia assim, que quando você trabalha. Mas quando você ora, Deus trabalha por você. Aleluia. Então, veja só. Enquanto nós estamos orando, Deus está trabalhando a favor do Brasil, a favor da sua cidade, a favor da sua vida. A oração, meus irmãos, é uma bomba nas mãos do nosso Deus. A oração provoca relâmpagos, vozes e trovões no trono do nosso Deus. Então, quando você se une para orar em fé, lembrando a Yahvé as suas promessas, na dependência do Espírito Santo, meu amado irmão, minha amada irmã, olha, os céus são abalados. O nosso Deus Yahvé move o que tem que ser movido, arranca o que tem que ser arrancado, planta o que tem que ser plantado, abala o que tem que ser abalado.
Ele move a natureza a nosso favor. Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e será eternamente. Ele lutou com Josué na conquista de Canaã. E quantos abalos o nosso Deus Yahvé fez na terra de Canaã para trazer vitória ao seu povo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, creia e creia e creia que enquanto nós estamos orando, Deus está trabalhando, está removendo as águas, está aplainando o caminho, está destruindo os montes elevados. Aleluia, aleluia, poder no nome de Jesus. Então não desista, permaneça firme, com seus olhos fitos no Senhor Jesus. Conserve no seu coração a graça, conserve no seu coração a verdade, até o dia que Cristo vier nos buscar. Amém? Então creia que creia que creia. Não se preocupe, não fique tenso com as notícias da televisão. Não se concentre nas más notícias, porque a Bíblia diz que o justo não teme a más notícias, tá? Nós vamos ser como Neemias. Se essas notícias chegarem aos nossos ouvidos, elas irão provocar em nós, sabe o quê? Pesos de oração. Nós iremos orar, nós iremos interceder, nós iremos clamar a misericórdia do Senhor, nós iremos regar os céus de oração, nós iremos confiar no nosso Deus. Sabe por quê? Porque Jesus está no barco, Ele está no barco da sua vida, Ele está no barco da sua casa, Ele está no barco da igreja, Ele está no barco do Brasil. Olha, esse Brasil tem dono. Esse Brasil tem dono. O leme está nas mãos de Jesus. E não pensem vocês que o diabo tem controle sobre essa nação, que ele não tem. Não tem. O poder pertence ao nosso Deus. E nós vamos segurar as pontas do altar para ver Deus operando maravilhas nas nossas vidas, na igreja, nas nossas famílias, nas nossas cidades, no Brasil, tá bem? E eu quero que você tome a sua Bíblia, no capítulo 26 de 2 das Crônicas. Hoje nós vamos ministrar a palavra específica do Espírito para nós hoje. Cada dia temos buscado o que o Senhor quer falar. E hoje Ele quer nos ministrar, quer liberar essa palavra nos céus do Brasil. Ele quer mexer conosco. Amém? E que você abra a sua Bíblia e aí na sua casa você leia alto, tá? Acompanhe essa leitura lendo alto essa palavra de poder, porque nós vamos falar hoje do rei Uzias. Deus tem muita coisa a ministrar a nós, porque vamos bater forte nesses principados malignos que querem dominar a nossa nação, que querem escravizar as nossas vidas, que querem paralisar os nossos pés, que querem emudecer as nossas vozes, que querem ensurdecer os nossos ouvidos. Não esqueçamos que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, as potestades, os dominadores de trevas
e toda casta de demônios. É a palavra de Deus que assim afirma. E nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Nós precisamos andar numa comunhão mais íntima com o nosso Deus. Nós precisamos depender do Espírito Santo para que tenhamos discernimento e vivamos a vida de vitória que Jesus conquistou para nós na cruz. Amém? Então, esta palavra é para abalar os poderes das trevas. Esta palavra é para Deus, pelo seu Espírito, trabalhar em mim e em você. Esta palavra é para que os Uzias morram em nossas vidas. Os Uzias morram na igreja. Os Uzias morram na sua casa. Os Uzias morram na sua cidade. Os Uzias morram no Brasil e nas nações da terra. Porque só veremos a glória do Senhor se permitirmos matar os Uzias nas nossas vidas. Então vamos aqui ler a palavra do Senhor. Eu quero que Deus fale profundamente ao seu coração. Eu sei que Ele está conosco e Ele vai nos conduzir no triunfo dEle, em nome de Jesus. Pastor Rui, Deus te abençoe. Olha o que diz a palavra, tá? Segunda das Crônicas, capítulo 26, do versículo 16 ao versículo 21. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra Yahvé seu Deus, porque entrou no templo de Yahvé para queimar incenso no altar do incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes de Yahvé, homens valentes. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante Yahvé, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte de Yahvé Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa de Yahvé, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que Yahvé o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até ao dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa de Yahvé. E Jotão, seu filho, tinha o encargo da casa do rei, julgando o povo da terra. Pai, esta é a tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa, ela é mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Ela é apta para dividir juntas e medulas, alma e espírito,
e discernir os pensamentos e intenções do coração. E nós oramos para que esta espada poderosa do Senhor penetre o nosso ser e divida-nos nesta noite. Divida espírito e alma, divida juntas e medulas, discerne os pensamentos do nosso coração. Faz, ó Deus, uma sondagem profunda em nosso ser, vasculha os túneis da nossa alma, remove os resquícios de Uzias, remove todos os Uzias da nossa alma. Nós não queremos nos rebelar contra ti. Nós queremos andar na tua obediência, nós queremos andar na tua verdade, nós queremos aprender com o nosso Cristo Jesus, da sua humildade e da sua mansidão. Espírito Santo, fala com cada um dos teus filhos que estão nessa live e aqueles que ainda irão se expor a esta palavra, não importa o tempo que eles irão se expor, o teu Espírito vai falar poderosamente aos seus corações, aos nossos corações. Nós, ó Deus, declaramos que dependemos de ti. É a unção que quebra o jugo, que a tua unção quebre o jugo do nosso pescoço, quebre o jugo opressor das nossas vidas. Eu abençoo cada um dos teus filhos com graça, com paz, com verdade. Eu abençoo os teus filhos com conhecimento do Senhor. Eu abençoo os teus filhos com temor de Deus. Eu declaro que esta palavra vai surtir efeito em seus corações, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória, glória ao Senhor. Glória, glória ao nome do nosso Deus. Ele é todo poderoso. Escute bem, meus amados. Vamos pregar, falar hoje a respeito de Uzias, trazendo esse tema. Uzias, o usurpador de unção. Uzias, o usurpador de uma unção que ele não tinha direito de tê-la. Agora vamos aqui, quem foi Uzias? Bem, Uzias, ele é rei do reino do sul, tá? Ele é da linhagem do rei Davi. Ele foi o 10º rei de Judá. E ele começou a reinar em 829 até 778 a.C. A história de Uzias está registrada em segunda das Crônicas, capítulo 26, e segundo de Reis, capítulo 15. Ele foi contemporâneo do profeta Isaías. Ele foi um grande guerreiro, filho do rei Amazias, considerado um engenheiro de notável saber, viu? Uma vez que as armas projetadas por ele arremessavam grandes pedras e atiravam lanças. Foi Uzias que inventou esta máquina nos seus dias. Uma máquina poderosa para a guerra, para lançar flechas e lançar pedras. Uzias, ele possuiu grandes fazendas, construiu reservatórios de água, fortificou torres, edificou uma cidade chamada Elate e foi um dos reis que esteve em maior tempo de governo em comparação aos outros.
ele só governou menos do que Manassés, mas Uzias governou 52 anos em Judá. O exército de Uzias era temido. Era tão temido, tão poderoso, que a fama chegou até ao Egito. Agora, queridos, esse homem notável, a Bíblia diz que ele foi um rei reto, temente a Deus. Ele tinha a Yahvé como seu Deus. Ele buscava a Deus. Ele honrava a Deus. E ele se tornou um homem de sucesso, um homem de destaque, um homem famoso, tá? Ele cresceu como rei na nação de Israel. O seu nome, o nome de Uzias, foi conhecido nas nações, foi conhecido em toda Judá, foi conhecido em Israel, pelo fato de Uzias ser profundamente abençoado por Deus para governar a nação de Israel. Não esqueçamos, queridos, que a sabedoria vem do Senhor, a inteligência vem do Senhor. Tudo aquilo que temos vem do Senhor. Tudo aquilo que viermos a ter virá do Senhor. Certo? É Deus que exalta o rei. É Deus quem abate o rei. É Deus que engrandece uma nação. E é Deus que tira a grandeza de uma nação. Deus é soberano. Eu pergunto, quem pode abrir os céus para a chuva descer? Porque nós hoje temos a maior colheita de soja. É porque temos uma maquinária poderosa? Não e não e não. É porque o meu Deus Yahvé é o Senhor da vida. E Ele abre os céus do Brasil no tempo propício. Ele manda sol no tempo propício. Ele dá vida à semente. Infelizmente, os homens não dão glórias a Deus. Mas é Ele que engrandece uma nação ou abate uma nação. Então, tudo que Uzias recebeu veio das mãos do Senhor. O sucesso e o progresso de Judá não foi resultado da capacidade, da inteligência, da estratégia usada por Uzias. Não. Claro que Deus usou a sua inteligência, a sua capacidade, mas quem vitoriava nas guerras era Yahvé. Quem ia à frente na batalha era Yahvé. Então, toda a glória do reino de Uzias veio do Senhor. Mas, infelizmente, Uzias não reconhece isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia declara aqui no versículo 16: porém, havendo-se fortalecido o seu coração, o seu coração ficou exaltado para a sua destruição. O coração de Uzias ficou exaltado para a sua própria destruição. Olhem bem aqui. No Antigo Testamento, nós temos 3 ofícios dados por Deus para abençoar a nação de Israel, para abençoar o povo, para que a glória de Deus fosse vista no povo e através do povo. Porque quando Deus escolhe a nação de Israel,
é para que a nação de Israel seja canal da manifestação da glória e do poder de Yahvé nas demais nações da terra. Então Deus levanta 3 ofícios: o ofício do profeta, o ofício do sacerdote e o ofício do rei. Esses ofícios foram levantados pelo Deus Todo-Poderoso, tá? Então veja, o profeta era a boca de Yahvé ao povo. Deus falava pelo profeta. Deus dava direção ao povo através do profeta. Deus trazia a revelação da sua palavra através do profeta. Sem profecia, o povo se corrompe. Sem a palavra de Deus, o povo vai se corromper. O povo vai pecar. O povo vai se desviar da verdade. O povo vai virar os seus olhos para nações pagãs. O povo vai adorar a ídolos. Porque falta a palavra profética, falta a palavra do Senhor. Então, quando havia falsos profetas, o que acontecia? Acontecia apostasia, porque o falso profeta não traz a palavra de Deus, traz a palavra de Satanás, traz o engano, traz a mentira, traz o atalho, traz a apostasia. Então o profeta era ungido para falar exatamente o que Deus mandou, na hora que Deus mandou, da maneira que Deus mandou. O profeta não poderia diminuir no que Deus falou, nem aumentar o que Deus falou. O profeta deveria se cingir naquilo que Deus falou. Porque o profeta era a boca de Deus na nação de Israel. Havia também os sacerdotes, que vêm da tribo de Levi. E Deus deu a família de Arão de servir a ele como sacerdotes. Tá certo? Os sacerdotes representava o quê? A mediação de Deus. A mediação entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Eram os sacerdotes que intercediam. Eram os sacerdotes que ensinavam a lei do Senhor. A tribo de Arão era guardiã da lei de Deus, guardiã daquilo que Deus entregou. Todo o sistema levítico foi entregue por Deus e essa família foi levantada para ser fiel a Deus e passar exatamente de geração em geração aquilo que Deus tinha ordenado fazer. Então, os sacerdotes ensinavam a lei. Era obrigação dos levitas, dos sacerdotes, ensinarem a palavra de Deus ao povo, sacrificarem a favor do povo, interceder pelo povo, vigiar em cumprir aquilo que Deus ordenava na sua palavra. E o rei representava o governo de Deus diante do povo. O rei tinha que praticar justiça. O rei tinha que olhar a necessidade do órfão, da viúva, do pobre. O rei tinha que governar para que a bênção de Deus fosse extensiva a todos, a ricos e a pobres, a nobres e a plebeus. O rei não podia ser desonesto nesta unção que Deus lhe tinha dado.
O rei deveria depender de Deus para governar corretamente a nação. Porque o governo de Israel era um governo teocrático. Então, esses ofícios todos trabalhavam unidos para que a glória de Deus fosse vista no povo e na nação, e através da nação tocasse as demais nações. Agora veja, amados, olha o que vai acontecer, porque queremos trazer isso. Porque as unções, elas são específicas, mas diferenciadas. A unção profética é de Deus, a unção sacerdotal é de Deus, a unção do rei real também é de Deus, tá certo? Mas o profeta exercia o ministério profético, o sacerdote exercia o ministério sacerdotal e o rei exercia o ministério de governo, da política na nação, tá? E todas essas unções deveriam ser usadas para a glória do nosso Deus. Agora escute bem, o limite do profeta, o limite do sacerdote e o limite do rei é a palavra de Deus. O profeta não pode ir além desta palavra. Aleluia. O sacerdote não pode ir além desta palavra. E o rei não pode ir além desta palavra. Pastor nenhum pode ir além desta palavra. Denominação nenhuma pode ir além desta palavra. Crente nenhum pode ir além desta palavra. O limite nosso é a palavra de Deus. O que Deus falou, devemos obedecer. O que Deus não falou é só religiosidade. Então, nós precisamos compreender o que Jesus declarou. Ele disse, se não me engano, é capítulo 15 de Mateus: toda planta que o meu Pai não plantou será arrancada. E por que ele falou isso? Porque Deus entregou a Israel os 10 mandamentos e entregou a lei cerimonial. Foi isso que Deus entregou a Israel. Mas o que aconteceu no decorrer da caminhada, né? Os líderes religiosos exegetaram os mandamentos, exegetaram a lei cerimonial. E na cabeça deles, talvez para facilitar, não sei, eles transformaram esses mandamentos de Deus em coisas vãs, porque eles criaram 613 leis em cima dos 10 mandamentos. E eles prezavam estas leis criadas por eles, não a lei de Deus. Por isso que a nação de Israel nos dias de Jesus era desprovida de misericórdia. Faltava misericórdia nos fariseus, nos saduceus, nos religiosos, porque eles estavam simplesmente apegados à tradição, aquilo que foi inventado no decorrer do tempo, na tradição judaica, e esqueceram da palavra viva e eficaz, da palavra poderosa de Deus. Por isso que Jesus afirmou, está afirmado e assim será. Toda planta que o Pai Yahvé não plantou na sua vida vai ser arrancada. Toda planta que Yahvé não plantou na sua família vai ser arrancada. Toda planta que
que Yahvé não plantou na sua igreja vai ser arrancada. Toda planta que Yahvé não plantou no Brasil vai ser arrancada. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a palavra de Deus que é semente de Deus. É a palavra de Deus que transforma mentes e corações. É a palavra de Deus que é eterna. Céus vão passar, terra vai passar, mas a palavra de Deus permanece eternamente. Aleluia. Então, queridos, nós temos um limite. E este limite é a palavra de Deus. Não podemos ir além da palavra. Aleluia. Jesus afirmou lá no livro da Revelação, que é o livro de Jesus dado à sua igreja, dado à sua noiva. Ele declarou o seguinte, ó, só para confirmar, foi Jesus quem falou esta verdade poderosa. Está no capítulo 22. E ele diz assim, ó, porque eu testifico a todo homem que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se algum homem lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se algum homem retirar alguma das palavras do livro desta profecia, Deus excluirá a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então temos que temer ao Senhor, tá? Outra coisa que vamos aprender aqui, não podemos ir além da palavra. Veja, eu falei a vocês aqui que Uzias foi um rei próspero, né? Deus o abençoou poderosamente. Mas o que aconteceu com Uzias? Uzias colocou o seu coração nas coisas, naquilo que Deus deu, e não colocou o coração no abençoador. Então, irmãos, não podemos colocar o nosso coração nas bênçãos que Yahvé nos dá. O nosso coração tem que estar no abençoador, tem que estar no Deus que abençoa e não nas bênçãos. Por quê? Porque quando colocamos o nosso coração, os nossos olhos nas bênçãos, nós corremos o risco de achar que o que temos é porque fizemos, é fruto da nossa inteligência, da nossa capacidade de gerir, é fruto do meu esforço, é fruto de tudo aquilo que eu aprendi como gestor. Então, queridos, quando nós colocamos o coração no que Deus nos dá, nós corremos um grande perigo. Nós podemos nos tornar orgulhosos, soberbos. E isso nos levará à destruição. Porque a soberba precede a queda. Quer ver alguém destruído? Entre pelo caminho da soberba. Faraó entrou pelo caminho da soberba, foi destruído. Os reis de Canaã entraram pelo caminho da soberba, foram destruídos. Está ouvindo? Saul entrou pelo caminho da soberba, foi destruído. Uzias entrou pelo caminho da soberba, foi destruído. Nabucodonosor entrou pelo caminho da soberba, foi destruído. A Babilônia, soberba, caiu por terra. Nínive, soberba, caiu por terra. Corazim, soberba, caiu por terra. Betsaida, soberba, caiu por terra.
Queridos, o caminho da destruição é a soberba. Mas não é só para crente, não. É qualquer um que se torna soberbo. Porque o soberbo não reconhece a Deus. O soberbo não se dobra para Deus. O soberbo por si só se basta. E Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Aleluia. E Deus resiste ao soberbo, sabe por quê? Porque a soberba é síndrome de Satanás. A soberba é o veneno que Satanás plantou na terça parte de anjos no céu. É verdade. Foi o que foi encontrado no coração de Satanás, soberba. Orgulho, ele plantou em Adão e plantou em Eva e tem plantado no planeta Terra. E por causa dessa soberba, ministérios têm caído, pastores têm caído, empresas têm caído, ministros têm caído, governos têm caído, prefeitos têm caído, vereadores têm caído, deputados têm caído, porque Deus abate ao soberbo e dá graça aos humildes. Aleluia. Aleluia. Então, irmãos, veja aqui, o que é a soberba à luz da Bíblia? Tá? A soberba, irmãos, faz com que o homem busque incessantemente a própria satisfação, sem nenhum temor ou discernimento, numa filosofia de vida humanista e autossuficiente, o qual valoriza o homem que independe da misericórdia e graça de Deus. É a criação que veio do pó, vangloriando-se perante o seu Criador. Então a soberba tira Deus de ação. A soberba nada mais é do que a exaltação do homem. A soberba nada mais é do que o roubo da glória que pertence ao nosso Deus. A soberba, irmãos, é orgulho, é arrogância, é sentimento de superioridade. Tá? O soberbo tem uma visão distorcida de si mesmo. Ele se acha o melhor, ele se acha o tal. Ele não ouve ninguém, não se dobra a ninguém. O soberbo se acha superior a tudo e a todos. Agora veja, amados, a soberba, ela é perigosa. Muito perigosa. E você vai ver aqui o que aconteceu com o rei Uzias. Um homem reto, diz a palavra, temente a Deus, mas que se envaideceu. No decorrer da caminhada, se envaideceu. Um homem que poderia terminar os seus dias com outra história. Verdade. Mas, infelizmente, entrou por este caminho. Ele se vangloriou. Olha, no versículo 15 diz assim: e ele fez em Jerusalém máquinas inventadas por homens peritos, para estarem sob as torres e nos cantos dos muros, para se atirar com flechas e grandes pedras. Aí diz assim: e o seu nome se espalhou muito longe, porque ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. O seu nome ficou afamado. E por causa disso, Uzias vai fazer algo terrível. A Bíblia diz assim, que Uzias transgrediu contra o Senhor, seu Deus. Ele adentrou o templo de Yahvé
para queimar incenso sobre o altar do incenso. Escute bem. Se exaltou em seu coração, se ensoberbeceu, se orgulhou, deixou a fama subir a sua cabeça, deixou a riqueza lhe dominar, tá? Se vangloriou no seu exército, se vangloriou no seu império, se vangloriou nas obras que foram executadas por ele, se vangloriou nas construções, se vangloriou nas vitórias do seu exército. Veja, Uzias colocou o coração na fama, nas realizações, na grandeza do reino, no poderio bélico do seu exército. Confiou em si mesmo e esqueceu de haver Deus. E o que é que vai acontecer? Uzias vai tentar subverter a lei de Deus dada a Moisés. Ele vai usurpar uma unção da qual não tinha direito. Ele vai usurpar uma unção da qual Deus nunca projetou para ele e nunca projetaria, porque esta unção sacerdotal foi dada exclusivamente aos filhos de Arão. Uzias jamais teria esta unção. Deus é um Deus de legalidade. Aleluia. Agora veja que Uzias faz o quê? Olha, Uzias invade, vai queimar incenso no altar. Ele passa por cima de tudo e de todos. Ele atropela todos. Ele desrespeita o sumo sacerdote Azarias. Ele desrespeita os 80 sacerdotes que servem ao Senhor no templo. Ele desrespeita a lei de Deus. Ele desrespeita o próprio Deus. Ele diz: eu me basto. Eu sou capaz de ser o meu próprio intercessor. Eu sou capaz de mediar a minha própria causa. Eu sou capaz de fazer o meu próprio caminho. Eu não preciso da salvação que vem através de Cristo Jesus. Eu não preciso desse plano estabelecido. Todos os caminhos levam a Deus. Grande engano. Todos os caminhos levam ao inferno, mas Jesus é o único caminho que nos leva ao céu, que nos leva a Deus. E quando Uzias se levanta para usurpar uma unção, para usurpar um sacerdócio, ele está declarando: não necessito de um sacerdote, eu me basto. Ele invade os limites do ofício, do qual não foi chamado e nunca seria chamado. Entrou no templo para queimar incenso. Dever este do sumo sacerdote. Dever este dos filhos de Arão. Queridos, isso é perigoso. Isso é muito perigoso. Nós temos, amados, que discernir em que tempo estamos vivendo. Nós não podemos entrar num campo que Deus não nos chamou para entrar. Nós não podemos se auto-ungir. Nós não podemos colocar sobre nós um ofício que Deus nunca nos deu. Porque os ofícios pertencem a Jesus. É Ele quem separa, é Ele quem escolhe. Ele dá a quem quer.
E há muitos pastores, há muitos que se dizem pastores, muitos que se dizem bispos, muitos que se dizem apóstolos, muitos que se dizem profetas, muitos que se dizem evangelistas, muitos que invadiram o limite que Deus não abriu para eles. Orgulho, soberba. Escute bem, meus amados. Uzias, quando ele invade o templo para oferecer incenso, ele vai ter uma grande oportunidade de recuar, de se arrepender, de voltar atrás, de se quebrantar, de dizer: Deus, Yahvé, pequei contra ti, tenha misericórdia de mim. Mas a soberba cega o entendimento, a soberba ensurdece os ouvidos, a soberba congela o coração contra Deus, a soberba apia os passos, a soberba aprisiona as mãos. A soberba, meus irmãos, faz com que alguém se revista da armadura de Golias e não da armadura de Deus. O soberbo afronta a Deus com as suas atitudes, afronta a Deus com as suas palavras, afronta a Deus com os seus pensamentos. O soberbo não se dobra. E olha que Uzias teve uma grande oportunidade de se arrepender, mas a soberba cegou o seu entendimento. Irmãos, vamos pedir a Deus que nos livre dessa malignidade, que nós nos deixemos ser confrontados pela sua palavra, que haja em nós um coração disposto ao arrependimento, ao quebrantamento, ao voltar atrás, a dar um passo para trás, a sair da posição que Deus não nos chamou, a sair deste engano pastoral, deste engano apostólico, deste engano profético, deste engano evangelístico, deste engano de abrir igreja sem nunca Deus ter mandado você abrir uma denominação. E você está aí com a sua soberba achando que paletó vai lhe dar unção, mas nunca em tempo algum paletó vai lhe dar unção. Quanta soberba! Ninguém tome essa honra se do céu não lhe for dado. Ninguém, absolutamente ninguém. Tome esta honra se do céu não lhe for dado. Veja que quando ele entra no templo, sabe o que vai acontecer? O sumo sacerdote Azarias, juntamente com 80 sacerdotes do Senhor, confrontaram cara a cara ao rei Uzias, dizendo: não compete a ti, Uzias, queimar incenso para Yahvé, mas aos sacerdotes, aos filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque tu transgrediste. Tampouco isto será para a tua honra da parte do Senhor Deus. Em outras palavras, Deus jamais vai aceitar este tipo de oferta que você está fazendo. Deus jamais vai concordar com essa atitude insensata que você está tendo. Deus jamais vai te chamar para o ofício sacerdotal. Você não tem parte neste ministério. Esta honra não é tua. Deus não dará esta honra a ti, Uzias. Irmãos, isso é muito sério. E veja o que foi que Uzias fez. Ao invés de se quebrantar, ele ficou irado. Ficou irado contra os sacerdotes. Ficou irado contra o sumo sacerdote. Ficou irado contra os 80 sacerdotes. Ele
ficou irado, uma ira maligna se levantou. Ele estava disposto a matar o sumo sacerdote, a matar os sacerdotes do Senhor. Sabe por quê? Porque um rei que não teme a Deus, ele tinha capacidade para fazer isso, sim. Saul matou os 80 sacerdotes do Senhor. Os reis de Israel mataram os profetas de Deus. Esses sacerdotes foram corajosos, ousados. Não amaram as suas próprias vidas, temeram a Deus. Confrontou o rei no seu pecado. Confrontou o rei na sua insensatez. Irmãos, quantas vezes nós contemplamos líderes saindo dos limites da palavra, andando contrário ao que Deus estabelece. E ao invés de ser confrontado pelas ovelhas, ao invés de ser confrontado pelos presbíteros, ao invés de ser confrontado por colegas, são aplaudidos muitas vezes. E o erro se perpetua, e a malignidade se perpetua, porque ninguém dá o que não tem. Se tem soberba, vai liberar soberba. O soberbinho vai fazer um filho soberbinho. Pastor soberbo cria ovelhas soberbas. Líderes soberbos tornam seus liderados soberbos. Pais soberbos criam filhos soberbos. Denominação soberba cria o corpo pastoral e todas as ovelhas soberbas. Porque esta malignidade é transferível. Infelizmente é. Mas Deus quer que os Azarias se levantem na nossa geração. Deus quer que não amemos a nossa própria vida, mas fiquemos do lado do Senhor. Sejamos ousados, corajosos em dizer, assim diz o Senhor. Isso é pecado, você não tem parte nesse ministério. Veja quantas divisões existem nas denominações, porque o líder do louvor é soberbo, porque o que toca violão é soberbo, porque o que toca teclado é soberbo, porque a que dança é soberba. Meu Deus, é tanta loucura que tem. Já tentou fazer festas nas igrejas? Devido às equipes. Se você contrariar uma irmãzinha, ela é capaz de bater em você de tanta soberba. Parece que a palavra de Deus não faz efeito. Porque eu é que tenho que me apresentar. Eu. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Sai da nossa vida. Cai por terra todo orgulho, soberba das nossas vidas, em nome de Jesus. Nós somos discípulos do Senhor Jesus, não somos discípulos de Lúcifer, somos discípulos do Senhor Jesus. E com Jesus aprendemos a humildade e a mansidão. Amém. Eu sigo a Cristo, você segue a Cristo. E as marcas de Cristo é quem deve estar sobre as nossas vidas, amados. Quando, amados, um líder ultrapassa os limites, indo além da palavra de Deus, tal líder deve ser resistido, confrontado, a fim de que não leve a outros ao erro. Mas, infelizmente, o bajulismo domina hoje a igreja. Você veja na rede social, aí tem um artista gospel, que a gente gosta também. Aí ele comete alguma falhinha, ele comete alguma coisa que você não concorda, aí você coloca lá. Ai de você se você colocar. Porque os adeptos vêm com tudo assim, e te massacra e te destrói. Porque não pode falar nada, o ídolo não pode ser tocado. Isso é cão das trevas, é soberba. E a soberba precede a queda. Todo soberbo cairá. Não tem por onde. Todo soberbo cairá. Uzias
fica irado, não aceita o confronto, não aceita a repreensão. Sabe o que vai acontecer com Uzias? Aí o Deus eterno se levanta. Aí eu quero que você entenda isso. O Deus eterno se levanta. E se levantou com fúria. Se levantou para punir o rei Uzias. O que diz a Bíblia? Olha aqui, ó. Versículo 19. E enquanto estava irado com os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na sua testa diante dos sacerdotes na casa de Yahvé, do lado do altar de incenso. Pronto. Deus veio, desceu com seu juízo e feriu de lepra ao rei Uzias. Aí você vai perguntar, pastora, por que ele foi ferido na testa? Por que na testa e não na mão? Por que na testa e não na perna? Por que na testa e não nas costas? Por que exatamente na testa? Escute bem, amados. Os sacerdotes possuíam vestes especiais, tá? Dadas por Deus a Moisés. O sumo sacerdote tinha vestes especiais e o sacerdote também. Mas o sumo sacerdote, toda vez que queria servir ao Senhor, ele deveria estar revestido com toda a sua indumentária a rigor. E ele trazia na cabeça, né, um turbante, parecia um turbante, né? E havia o quê? Uma lâmina de ouro na testa. E essa lâmina de ouro na testa trazia uma palavra gravada, que era santidade a Yahvé. Ouro gravado, santidade a Yahvé. O que vinha a ser isso? Kadosh, Deus é santo. E o ministrante tem que tomar a consciência de que Deus é santo e deve ser santificado. Então, se Deus é santo, as atitudes do sacerdote devem ser santas. Pensamentos santos. Tudo que condizia ao sacerdote deveria ser marcado pela santidade do Senhor. E santo significa separado, posto à parte, indicado por Deus. Quando alguém olhasse para Arão, via santidade ao Senhor. Quando olhasse para Arão, todos estavam vendo. Ele é alguém separado por Deus. Ele é indicado pelo Senhor para servir ao Senhor. Ele é o representante de Deus na nação. Ele carrega uma unção. Ele carrega um ofício. Ele está autorizado pelo trono de Yahvé a vestir estas vestes, a levar na testa santidade ao Senhor, a carregar as pedras que representavam as 12 pedras, as tribos de Israel. Então veja, Deus estava dizendo, esse sacerdote está aprovado na minha presença. Ele tem autorização para oferecer incenso na minha presença, para sacrificar na minha presença, para entrar no Santo dos Santos, porque eu o autorizei, eu o separei, eu o ungi, eu ratifiquei esta unção. Mas quem era Uzias? Uzias era rei. Ele tinha sobre si a unção real, não a unção sacerdotal. Ele jamais teria unção sacerdotal, porque ele não fazia parte da família
de Levi, ele não era levita, ele não era descendente de Arão, então jamais ele poderia usurpar esta unção. Jamais ele poderia entrar no templo para oferecer incenso ao Senhor. Jamais ele deveria se dirigir ao altar sozinho. Para que ele se dirigisse ao altar, ele precisaria da mediação do sacerdote. Queridos, agora veja, Deus fere exatamente Uzias na testa, colocando um sinal contrário ao que estava na testa do sumo sacerdote Azarias. O sumo sacerdote carregava santidade ao Senhor. Uzias carregava impuro. Impuro para o Senhor. Não autorizado pelo Senhor. Não ungido pelo Senhor. Não separado pelo Senhor. Não pode estar na minha presença, porque leproso não pode entrar na presença de Deus. Então Uzias recebe um sinal de rejeição da parte de Deus, de reprovação da parte de Deus Yahvé, por causa do seu orgulho, da sua soberba, da sua atitude de querer ser o que Deus nunca projetou para que ele fosse. Irmãos, vamos ter cuidado, vamos examinar as nossas próprias vidas, vamos pedir a misericórdia de Deus sobre nós. Vamos pedir a misericórdia de Deus sobre nós. A lepra na testa afirmava: não reconheço e não aceito esta unção. É falsa. É falsa. Não tem autorização de chegar à minha presença. Não foste separado. És imundo. Não tem parte neste ministério. Meus queridos, Uzias teve que sair do templo correndo. E sabe o que aconteceu? Ele foi expulso do templo. Ele foi expulso do trono. Ele foi expulso do meio da sua família. E ele viveu solitário até morrer. Porque a soberba precede a queda. Uzias resolveu se vangloriar, roubar a glória que pertencia a Deus. Uzias tentou usurpar a unção que não era dele. Irmãos, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano na minha vida. Deus tem um lugar para você. Deus tem um lugar para mim. Deus tem um lugar para cada um de nós. Nós não precisamos empurrar ninguém. Não precisamos ter inveja de ninguém. Não precisamos ter ciúme de ninguém. Não precisamos competir com ninguém. Ninguém tome para si esta honra, se do céu não lhe for dado. Veja em 1 de Samuel o que diz a Bíblia. Capítulo 15, versículo 23. Já estou encerrando. Porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria. E a obstinação é como iniquidade e idolatria. É Deus dizendo a Saul: porque tu rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Foi isso que aconteceu com Saul. A soberba o tirou do trono. A soberba trouxe reprovação de Deus a Saul. Saul foi rejeitado e a própria misericórdia do Senhor foi removida de sobre Saul.
Salmo 68, 6. Olha que diz a palavra. Deus faz que o solitário viva em família. Deus liberta aqueles que estão presos em grilhões. Mas os rebeldes, os soberbos, os orgulhosos, os que não se dobram à vontade de Deus, os que querem fazer a sua própria vontade, seguir o seu próprio caminho, andar segundo os seus próprios pensamentos, esses habitam em terra seca. Foi o que aconteceu com Uzias. Habitou em terra seca. Era um vivo morto. Estava vivo, mas era como se estivesse morto, porque estava apartado de tudo e de todos. E o pior, apartado da presença de Deus, apartado da casa do Senhor. Simplesmente porque colocou os seus olhos em coisas, colocou os seus olhos na vaidade, na fama, colocou os seus olhos no que é perecível, no que é passageiro. Irmãos, para concluir, pense agora no apóstolo Paulo, um homem capacitadíssimo, não é verdade? Até hoje ele é admirado, né? Eu amo muito o apóstolo Paulo. Ele era capacitadíssimo, ninguém pode negar. Ele dizia que fez mais do que todos os apóstolos. E fez mesmo. Mas veja como Deus é bom. Deus é tão bom. Porque Deus conhece a mim e a você. E Deus sabe que nós somos tendentes à vaidade, à soberba. Deus sabe que nós somos tendentes ao orgulho. Ele sabe, Ele conhece o nosso coração. Ele sabe que somos seres vulneráveis. E Ele sabia que Paulo estava correndo um grande perigo. Porque Deus propiciou a Paulo conhecer as revelações dos céus. Paulo entrou num veio de comunhão e conheceu os mistérios de Deus. Ele foi até o terceiro céu. Ele viu coisa inefável a qual o homem não é digno revelar. Pastora Márcia, grande abraço. Então escute bem, Paulo, um homem de Deus. Você e eu somos ministrados pelo Espírito Santo através da boca de Paulo até hoje. Mas no capítulo 12, segundo aos Coríntios, o que Paulo diz? Vamos para lá para eu não errar o texto. É para concluir já. Olha o que o apóstolo Paulo declara, segundo aos Coríntios, capítulo 12. Ele diz: olha, não é conveniente para mim, sem dúvida, gloriar-me. Eu passarei as visões e revelações do Senhor. Eu conheci um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, eu não posso dizer, ou se fora do corpo, eu não posso dizer, Deus o sabe. O tal foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, eu não posso dizer, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indescritíveis que ao homem não é lícito proferir. Do tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas
fraquezas. Porque, embora desejasse gloriar-me, eu não serei um tolo, porque direi a verdade. Mas agora disto me abstenho, para que nenhum homem pense de mim acima do que vê em mim ou que ouve de mim. Tá vendo? Por favor, disse Paulo, não pense. Não pense além daquilo que você vê em mim. Não pense além daquilo que ouve de mim. Irmãos, em outras palavras, não favoreça o meu orgulho. Não favoreça a minha soberba. Por favor, me ajudem. Não me elevem. A glória é de Deus. O poder é de Deus. Tudo que tenho vem de Deus. Tudo que vou ter vem de Deus. Essa voz que eu tenho é de Deus. Esse dom para tocar é de Deus. O dom da pregação é de Deus. O dom de mestre é de Deus. Queridos, não existe a grande Raquel. Acabe com isso. Essa semana eu escrevi de propósito para alguém que eu amo. Escrevi, porque estava lá, o grande não sei quem. Aí eu disse, não é. Eu disse, um servo do grande Deus. Só Deus é grande. Nós somos pó, meus irmãos. Se nós não estivermos aos pés do Senhor todos os dias, toda hora, nós cairemos. Então vamos olhar para o que o apóstolo Paulo afirmou. Aí no versículo 7, e para que eu não me exaltasse, não me ensoberbecesse acima da medida, pela abundância das revelações, recebi tanto de Deus. Olha, e que foi tanto no sobrenatural. Recebi tanto, que, olha, Satanás entrou no caminho. Para quê? Para levar Paulo à soberba, à vaidade, à vanglória. Aí ele diz assim, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Bendito mensageiro, porque esse mensageiro foi mandado por Deus. Não foi o diabo que mandou, porque o diabo queria que Paulo se orgulhasse, sim. O diabo queria que Paulo entrasse pelo caminho da soberba, sim, porque o diabo conhece a Bíblia. E o diabo sabe que a soberba precede a queda. Mas foi Yahvé, o Todo-Poderoso, que ama Paulo, que ama a mim, que ama você. E eu disse hoje a Deus, em nome de Jesus, olha Deus, se um dia eu tiver que entrar por esse caminho da soberba, eu te autorizo. Eu peço ao Senhor, manda um espinho na carne. Não me deixe à vontade. Manda esse espinho na carne, como o Senhor mandou para o apóstolo Paulo. Porque eu não quero, Senhor, entrar pelo caminho de Satanás. Eu não quero comer desse veneno. Eu não quero roubar a tua glória. Eu quero morrer dizendo, a tua graça me basta. Porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, mas eu não quero Satanás dominando a minha vida com soberba, com orgulho, com vanglória. Então esse mensageiro daqui foi mandado por Deus para esbofetear Paulo, para que Paulo lembrasse que ele dependia de Deus sempre, que o suficiente nele era a graça do Senhor, que ele não conquistava as cidades por ser inteligente, por falar várias línguas. Não. Cada cidade que ele pisou foi debaixo da unção do Espírito Santo. Foi Deus quem abriu as mentes e os corações. Foi Deus que o conduziu em tudo que ele fez.
E ele não poderia jamais roubar a glória que pertencia ao Senhor. E veja que Paulo suplica, porque ele não entendeu de imediato esse espinho. Mas quando ele começou a suplicar por 3 vezes, aí ele ouviu o Espírito Santo falar com ele. Senhor, afasta de mim esse espinho. Tira, Senhor, tira. Aí o Espírito falou: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo declara: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. O poder de Cristo repouse sobre você. Amém. O poder de Cristo repouse sobre nós. Aleluia, meus amados. Aleluia. A graça do Senhor nos basta. Não queremos os dias da nossa vida. Não queremos ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. Não queremos usurpar a unção que não é nossa. Não queremos nos vangloriar naquilo que Deus nos deu. Queremos viver uma vida de dependência no Senhor. Queremos rejeitar terminantemente os Uzias na nossa vida. Os Uzias do orgulho, da soberba, da vaidade. Esses Uzias gigantes que impedem de contemplarmos a glória de Deus. Por isso que Isaías só pôde contemplar a glória quando Uzias morreu. Mate o seu Uzias hoje. Mate Uzias aí agora. Mate Uzias na sua casa. Mate Uzias no seu ministério. Mate Uzias no seu casamento. Mate Uzias no relacionamento com seus filhos. Mate Uzias agora na sua denominação. Mate Uzias agora, em nome de Jesus. Mate na sua própria vida. Ele não pode viver. Ele não pode, porque ele impede que você contemple a glória do Senhor. Ele impede que a tenaz seja colocada sobre a sua boca para trazer purificação. Ele impede que você contemple a grandeza de Deus e a sua miserabilidade. Uzias impede que você se ofereça na obra missionária para ver a necessidade do povo e se colocar como resposta para suprir a necessidade deste povo que não sabe discernir a mão direita da esquerda, desse Brasil que precisa da misericórdia do Senhor. Amém. Quer matar Uzias? Vamos matar Uzias. Pastora Nauzimar, nós vamos orar, tem um tempo de oração e eu quero que você aproveite esse momento agora para buscar Deus de verdade. Ore, canta na machuri, canta Aleluia. Shalom, amados e preciosos irmãos. Canta, chore. Estamos sob um comando de 52 dias de jejum, de orações, de levantar a nossa nação através de orações. Somos chamados a restaurar as portas, os portais da nossa nação brasileira. Mas a bondade de Deus é tão maravilhosa. Nós somos pessoas tão bem-aventurados que antes que nós nos humilhemos por identificação, o Senhor nos traz uma palavra para que nós humilhemos a nós mesmos, para que olhemos para nós mesmos, santifiquemos a nós mesmos e arranquemos de dentro de nós tudo aquilo que nós temos orado pela nossa nação, pelos nossos governantes, para que seja extirpado do coração, da vida
dos governantes da nossa nação, daqueles que têm o poder na mão, têm o poder da caneta, aqueles que têm o poder da palavra, aqueles que têm o poder de decisão e até mesmo aqueles que estão investidos neste momento de um poder, proclamados a si mesmos, antes mesmo de nos humilharmos por estes, que nós olhamos para nós, nos arrependamos. A Bíblia, a palavra de Deus é santa, maravilhosa. E o Senhor nos dá exemplos que nos impulsionam a nos mantermos na fé, nos mantermos em busca da esperança bendita da volta de Jesus Cristo, mas também o Senhor nos dá os exemplos que deram errados. O que a soberba fez a Lúcifer? E esta soberba veio em cascata, através dos tempos. O que fez a Saul? O que fez ao rei Uzias? Tantos outros homens na Bíblia que se ensoberbeceram. Nabucodonosor ensoberbeceu. Os edomitas eram uma nação soberba. E o Senhor disse: lá do alto eu te derrubarei. E exterminou. Então, queridos, que olhamos para nós, nos arrependamos, ouçamos a palavra, observemos os estatutos do Senhor para as nossas vidas, para que não ocorra que um elogio a mais, que um comentário a mais nos faça acreditar que somos grandes coisas e que somos cheios de sabedoria e de inteligência, sem reconhecer que tudo que temos e somos vem dele, para o proveito da obra dele. O nosso Deus Yahvé, tudo que ele deposita em mim, deposita em ti, é para a glória do nome dele, é para que ele seja exaltado, é para que ele seja conhecido, é para que vidas sejam salvas. Então, oremos nesta hora, clamemos ao nosso Deus Yahvé, que tudo vê, que tudo sabe, prescruta e sabe tudo o que acontece no nosso Brasil. Vivemos um tempo de uma doença desconhecida, um vírus que já é antigo, mas que veio com algumas modificações e tem ceifado muitas vidas, tem paralisado as nações, tem paralisado a terra. Senhor, nós nos humilhamos sob a tua poderosa mão, sob a tua potente mão, e nós clamamos o sangue de Jesus sobre a nossa nação brasileira. Pai, nós entregamos nas tuas mãos o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Só o Senhor conhece, só o Senhor sabe o que passa na mente e no coração deste homem. Tu sabes as noites de sono que ele tem tido, e só tu podes trazer, Senhor, bálsamo, só tu podes trazer consolo, só tu podes trazer refrigério ao coração, aos pensamentos. Pai, ensina-o, guia-o nessa trajetória. Nós cremos que ele é um presidente colocado pela tua mão, de maneira surpreendente e sobrenatural. Ele chegou ao Palácio do Planalto, não pelos méritos dele, não pela sinceridade, pela maneira de falar, mas para um propósito teu. Nós cremos nisto. E os teus propósitos se cumprirão, porque a despeito de todo o conluio de Satanás
para derrubá-lo, porque eles têm sacudido para derrubá-lo, mas o Senhor o tem sustentado e os seus propósitos se cumprirão, cada um deles. Por isso o Senhor tem levantado um exército de intercessores em todo o Brasil e fora do Brasil, em todo o mundo. O Senhor tem nos levantado para clamar e orar. Oramos pela família do presidente, por sua esposa. Que o Senhor dê a ela graça, que o Senhor encha ela do teu espírito para que ela permaneça segurando as pontas do altar, orando pela vida do seu marido, sendo alicerce para seu marido nestes dias tão difíceis que eles têm vivido naquele lugar. Oh, o Senhor levou pessoas simples para aquele lugar, levou a ela, que é uma mulher sem experiências na política, nesta vida, mas o Senhor sabe, a colocou como uma mulher de sabedoria e que tem feito a diferença onde ela passa. E nós oramos pela vida dela, clamamos pela vida da senhora Michele. Abençoe-a e abençoe o presidente, abençoe o casamento, Senhor, que eles se mantenham firmes, unidos, que como família, Pai, eles possam ser referência para o Brasil, que o Senhor possa ungir o presidente, dando a ele palavras sábias, guiando suas atitudes, Pai, que as atitudes dele, mesmo que elas, Senhor, deixem muitos surpresos e sem compreender, mas o Senhor confunde as coisas sábias desse mundo mesmo. Nós sabemos disso. Senhor, que nós possamos permanecer fiéis, orando, clamando. Clamamos, Senhor, por todo o ministério que apoia o presidente, o novo ministro da saúde, da sabedoria, meu Deus. Ajudam a compor o seu ministério com pessoas que vão ajudar, com pessoas que se preocupam com o povo brasileiro, com o povo que perece. Meu Deus, toca os governos, as casas legislativas dos governos estaduais, dos governos municipais, governadores e prefeitos. Muda o coração, Senhor, inclina, como a tua filha pregou. E Daniel diz que o Senhor constitui o rei, o Senhor remove o rei. Remova, Senhor, da nossa nação aqueles que não têm interesse em ajudar os teus filhos, de ajudar o povo brasileiro. Senhor, desnuda-os, tira-lhes as vestes, exponha-os, para que todos vejam a face verdadeira de cada um deles. Nós clamamos, Senhor, pelos supremos tribunais estabelecidos ali em Brasília. Todos eles, Pai. Alcança desde os presidentes aos ministros de cada tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal Federal, do Superior Tribunal Eleitoral, do Superior Tribunal Militar, do Superior Tribunal do Trabalho, os tribunais de contas. Colocamos todos diante da tua potente mão, sob a tua potente mão. Estenda teu braço de poder, Senhor, sobre estas casas, e a tua vontade se faça. Comece, Senhor, a separar, Senhor, joio de trigo. Comece, Senhor, a remover o que é palha daquele lugar, desses lugares. Levante dentro desses lugares, Pai, uma voz que clame, uma voz que brade, que cada casa é tua, que não pertence a nenhum deus egípcio ou grego, mas pertence ao único Deus, Criador e sustentador de todas as coisas.
Tudo que há no Brasil pertence ao Senhor. O Brasil é teu. O Senhor tem todo o direito de mexer, de arrumar, de remover, de colocar. Estão nas tuas mãos este poder. Ainda que o homem se levante em sua arrogância, muitos arrogantes têm levantado o olhar altivo, pensando que é ele quem comanda seus estados, municípios e nação, mas não são nada. Pai, em nome de Jesus, estenda a tua mão sobre o estado de São Paulo. Remove a arrogância, a soberba, o orgulho, Pai, toda a empáfia. Oh, Senhor, em nome de Jesus, limpa a cidade de São Paulo. Passe a tua potente mão, Senhor, sobre São Paulo. Queima, Senhor, tudo aquilo que não é agradável a Ti. Socorre os nossos irmãos de São Paulo. Fortaleça, Senhor, o corpo de Cristo em São Paulo para suportar, para resistir em oração, porque nós veremos o fruto mau sendo derrubado das árvores. O fruto podre será derrubado das árvores. Pela tua mão, pela tua vara, Senhor. Pai, como Neemias, Pai, parou e orou antes de começar a grande obra, a obra de restauração dos muros da cidade, das portas da cidade. Assim, Pai, cada um de nós que o Senhor tem levantado para abraçar esta visão e este propósito de 52 dias orando e jejuando pela restauração da nação brasileira. E restaurar é tornar ao estado anterior. Nós, Senhor, entregamos o Brasil a Ti. O Brasil é Teu. Conduza o Brasil, Pai, em todas as esferas, no judiciário. Toma os tribunais, Senhor, de justiça estadual, federal. Toma, Senhor, os fóruns regionais, todos aqueles que têm o poder de julgamento, Senhor, de decisão, de deferir, de indeferir. Estenda a tua mão, Senhor, de poder, porque são estes que têm tomado decisões, meu Pai, e muitas decisões que não são favoráveis ao teu reino, não são favoráveis à nação brasileira. Por isso nós oramos, porque sabemos que o teu juízo tocará, Pai, em todos os lugares, como está tocando, Pai, desta maneira avassaladora nas vidas de todos nós, porque a chuva vem para todos, todos somos tocados pelo juízo do Senhor. Nós nos arrependemos. Que todos nós, como brasileiros, entendamos este tempo que estamos vivendo e tenhamos o discernimento da tua vontade. Que possamos ser conduzidos por ti. Que possamos ser guiados por ti. Que nossas palavras e nossas orações sejam guiadas pelo teu Espírito, para que possamos alcançar os teus objetivos e os teus alvos, Senhor, que são teus, não são os nossos. Mas clamamos a misericórdia, as tuas misericórdias. Senhor, tenha misericórdia de nós, como o profeta bradava: Kyrie eleison, Kyrie eleison. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia do Brasil. Tem misericórdia das nações da terra. Tem misericórdia dos Estados Unidos. Tem misericórdia da Itália. Tem misericórdia da França. Tem misericórdia da Inglaterra. Tem misericórdia, Senhor, do Japão. Tem misericórdia, Senhor, do continente africano. Tem
misericórdia de todo o continente asiático. Tem misericórdia da Oceania. Tem misericórdia de toda a Europa, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Que todos possam enxergar a Ti nestes dias. Aqueles que se esqueceram de Ti. Aqueles que Te deixaram, Senhor, de lado. Que possam compreender o que está acontecendo e entender que a Tua mão está em tudo que acontece. Nós oramos pela vida de cada irmão que aqui com a apóstola Raquel tem estado todos os dias neste horário, meditando, orando, clamando, chorando. Aramanacheia, canterebassúbia, talamas. Chorando pela nossa nação que geme. A nossa nação geme. E muitos ainda não perceberam que a nação, a terra está gemendo. A terra clama. A terra clama. A terra clama. E nós somos a resposta para esses dias. Você é a resposta de Deus para esses dias. Que cada um se levante como tocha viva onde estiver, para fazer brilhar a luz de Cristo Jesus. A salvação em Cristo Jesus para todos os homens que creem, que o recebem, que abrem o coração. Que Deus nos ajude, que o Espírito nos fortaleça e que ao final deste tempo de oração todos possamos cantar com alegria. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É tempo de colher, é tempo de vitória. Em nome de Jesus, Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que bênçãos, querido. Que bênção, né? Eu sei que Deus vai purificar as nossas vidas. Não é verdade? A tenaz vai passar sobre os nossos lábios. Porque se nós estamos nos colocando a favor do Brasil, nós temos que ter um espírito contrário ao que está no Brasil. Se eles estão sendo soberbos, nós devemos andar na humildade do Senhor, para que possamos resistir a esta soberba e vê-la destruída na nossa nação. Olha, que o Espírito Santo do Senhor envolva as suas vidas e que possamos estar com Cristo, aos pés dele, aprendendo da sua humildade e da sua mansidão. Amém. Uzias não pode fazer parte da nossa vida. Uzias tem que morrer. Temos que dizer como João Batista: convém que Jesus cresça e que eu diminua. Amanhã estaremos aqui nessa live, mas faremos às 16h, porque amanhã a gente tem que ministrar a igreja, né? E às 18h tem a apóstola Valnice, então a gente também participa. Aí vamos fazer às 16h e às 18h estamos com a nossa apóstola. Mas eu quero declarar sobre as suas vidas. Pai, estes teus filhos amados estão diante da tua presença. Os teus olhos estão sobre eles. O Senhor sabe como cada um recebeu esta palavra
O Senhor sabe o que o teu Espírito ministrou a cada um de forma singular. O Senhor sabe as respostas que foram dadas e que ainda serão dadas. Mas eu oro para que o teu Espírito Santo tome esta palavra e faça mudança nas nossas vidas. Nós queremos fazer a tua vontade. Nós queremos que a mitra da tua santidade esteja na nossa testa. Nós queremos ser aprovados por ti em tudo que fizermos. Nós queremos ser aceitos diante do Senhor. Nós queremos, ó Deus, exercer aquilo que tu queres que nós exerçamos. Rejeitamos qualquer atitude contrária ao teu padrão no nosso coração. Rejeitamos o orgulho, rejeitamos a soberba, rejeitamos a vaidade, rejeitamos o ciúme, rejeitamos as obras da carne, rejeitamos, ó Deus, a competição, rejeitamos a inveja, rejeitamos qualquer sentimento que não condiz com a doutrina de Cristo no nosso coração. Nós queremos nos parecer com Jesus. Nós queremos estar aos pés do nosso amado Jesus Cristo. Queremos aprender da sua mansidão, da sua humildade. Queremos nos expor à tua palavra. Pai, não queremos colocar os olhos naquilo que o Senhor nos dá. Não queremos idolatrar as bênçãos. Nós queremos amar ao dono da bênção, a ti, Senhor. Queremos amar a ti de todo o nosso coração. Senhor, livra-nos de cair nesta tentação. Livra-nos de cair nessa armadilha de Satanás. Livra-nos, ó Deus. E que o Senhor levante os Azarias da nossa vida para nos alertar. Levanta os teus Azarias e que nós não tomemos as mesmas atitudes de Uzias, mas que nós possamos ouvir, ó Deus, as exortações que o teu Espírito nos dá através dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos pais, de irmãos amados que se levantam e que são ousados na fé para nos alertar, para impedir que caiamos no precipício da soberba. Senhor, em nome de Jesus, quebrantamos o nosso coração e dizemos sim à tua vontade, dizemos sim ao teu querer e abençoamos os teus filhos, declarando que a graça, a inefável graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno do nosso Deus e Pai Yahvé, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repouse sobre cada um de vós e sobre todos aqueles que se chamam pelo nome do Senhor no Brasil e nas nações da terra, hoje e sempre. Amém. Shalom, shalom, forte abraço, Deus vos abençoe.